hora daquela união CNN Brasil com CNN Money, ele já está chegando. Oi, Naka, boa noite para você. Naka, você chega para o fechamento de mercado com notícia que saiu agora há pouco. Vamos tratar da situação dos Correios. Naka, eu começo lembrando aqui que nessa entrevista coletiva, hoje a gente está falando bastante do Lula porque ele deu essa coletiva, falou de vários assuntos. Ele disse o seguinte: enquanto eu for presidente do Brasil, não privatiza os Correios. Chegou a dizer que não queria que a população pagasse esse preço e que era um problema de gestão. Não entendi muito bem isso, não. Mas, afinal de contas, Naka, qual é a solução que se desenha para a estatal em buraco? Por enquanto, Thaís, é só um resgate. É só um resgate financeiro. Muito boa noite a você, todo mundo que está com a gente aqui no fechamento de mercado no Hora H. Notícia de última hora, o Tesouro Nacional acaba de informar há minutos que aprovou as condições de empréstimo de 12 bilhões de reais, é uma boia de 12 bilhões de reais, para salvar os Correios e Telégrafos, pelo menos temporariamente, Thaís. Este acordo foi costurado por 5 bancos, segundo o Tesouro Nacional. São 3 bancos privados e 2 bancos estatais que estão emprestando 12 bilhões de reais à empresa estatal que está no vermelho há vários trimestres. A gente tem alguns dos detalhes deste resgate financeiro anunciado à estatal. Então, são 12 bilhões deste empréstimo que estava sendo costurado. Inicialmente, eram 20 bilhões, diminuíram este valor. E, segundo o Tesouro Nacional, as condições acertadas na comparação com o primeiro modelo de empréstimo combinado oferece um desconto de 5 bilhões de reais. Não há detalhes sobre como essa conta foi feita. O Tesouro disse aos Correios que só topava uma operação que tivesse juro máximo de 120% do CDI. É uma operação cara, especialmente pensando que o empréstimo tem a garantia dos Correios. Segundo a Cris Noberto e a Larissa Rodrigues, lá em Brasília, o Tesouro conseguiu, os Correios conseguiram um desconto sobre isso. E o empréstimo teria ficado com um juro de 115% do CDI, portanto, um pouquinho abaixo do teto do Tesouro Nacional. E segundo o ministro da Fazenda, não há nenhuma hipótese neste momento de aporte, ou seja, de dinheiro novo do Tesouro Nacional injetado na companhia. É empréstimo, por enquanto, que é para tocar a vida e os Correios continuarem operando, aliás, que começou a enfrentar hoje até greve em 9 estados. Na próxima tela, a gente tem o que disse Luiz Inácio Lula da Silva, que foi questionado sobre a estatal hoje naquela conversa com os jornalistas. Ele disse que seria possível criar sinergias dos Correios e Telégrafos com outras empresas estatais ou órgãos do governo. O presidente não deu muitos detalhes, mas é interessante porque os Correios já foram usados para criar sinergia para outros. Quando, por exemplo, o Banco do Brasil usava as agências, os Correios estão em todos os municípios brasileiros para servir como banco postal. Antes tinha sido o Bradesco e depois o Banco do Brasil. Os Correios estão mais presentes em municípios do que o Banco do Brasil, do que a Caixa, do que o INSS. Portanto, eu não sei como seria esta sinergia, já que eles que são os maiores e não o contrário. Lula diz que topa a entrada de um sócio ao transformar a empresa eventualmente numa empresa de capital misto, com algum investidor privado. A dúvida é saber que investidor privado entraria numa empresa que está dando prejuízo. Lula diz que haveria um interesse de empresa italiana. Ele não deu detalhes sobre isso. E o último tópico é o que a Thaís mencionou. Lula diz que ele, presidente, não privatiza os Correios. É uma empresa estatal. Além disso tudo, do resgate financeiro e do que pensa Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem uma terceira telinha, Thaís, só para detalhar o plano operacional que foi citado pelo novo presidente da estatal. Um PDV, um processo de demissão voluntária com até 15 mil servidores, 15 mil funcionários, fechamento de até 1.000 agências deficitárias pelo Brasil e a obtenção de até 1,5 bilhão de reais com a venda de imóveis. É um grande esforço para tentar manter esta empresa de pé e que, por enquanto,
será com um empréstimo, ou seja, a empresa seguirá de portas abertas, mas para isso vai pagar juro, e é um juro que não é nada barato, já que até pessoas físicas conseguem um juro menor na praça e os Correios pagam alto porque os bancos desconfiam que talvez os Correios não vão conseguir pagar, Thaís. É muito preocupante isso, porque uma coisa é você tomar empréstimo e botar o seu pai de garantia, né? Sua mãe, o cunhado, que você sabe que tem lá uma poupança. O Tesouro Nacional não tem erro, porque se seu pai te der uma bronca, se o cunhado separar, você fica na mão. Mas no caso do Tesouro Nacional, não tem como isso acontecer. E o presidente Lula, pelo menos uma coisa, ele tinha razão nessa história, quando ele disse que houve problema de gestão. Sim, problema de gestão neste governo, né? Que não entendeu a mudança do modelo de negócio, não se movimentou para isso. Quando o Brasil inteiro acordou, tinha esse rombo gigantesco na porta da viúva. Naca, essa história ainda vai ter muito desenrolar, porque são 12 bilhões de reais. A gente vai entender como esse processo todo vai se dar e como é que esse dinheiro vai ser usado, se vai dar conta de tapar o buraco. Naca, eu quero te ouvir sobre o fechamento de mercado hoje. Lembrando aqui, o ministro Fernando Haddad foi citado hoje pelo presidente da República. O Lula, dizem até que gerou um certo constrangimento quando ele diz assim, o Haddad não quer, mas eu quero que ele seja candidato a governo em São Paulo e Alckmin para o Senado. E o Haddad vem dizendo, não vou, né? Mas a gente sabe que ele atende ao chamado de Lula quando Lula o convoca. Ele é um dos petistas mais fiéis. Isso teve alguma repercussão no mercado? Porque agora há pouco o ministro confirmou que vai mesmo, deve mesmo sair, ainda não sabemos exatamente quem fica no lugar dele, mas isso teve alguma repercussão no mercado? Falei agora há pouco com a Rita Mundim sobre o relatório de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo também ali dando declarações. O que pesou mais? Acabou sendo o Gabriel Galípolo, né? É ali a indicação no Banco Central de que a porta não está fechada, mas também não está aberta, não tem seta, segundo ele, para a próxima decisão de juro, ou seja, diz que sim, nem que não, que pode cortar, pode não cortar, pode fazer tudo, inclusive nada, sobre o juro. Sobre a Haddad, é interessante porque o timing desta reunião foi muito interessante, Thaís. Foi um café no meio da tarde e havia um embargo aos jornalistas, que só puderam tratar do assunto, era quase 6 horas. Então o mercado já estava efetivamente, boa parte dele, fechado. Então talvez o impacto seja mais visível amanhã, mas o fato é que o mercado financeiro quer entender quem será o próximo ocupante deste posto. Será mesmo Dario Durigan? Na conversa com jornalistas hoje, o ministro não foi muito convincente de que será Dario Durigan o seu sucessor. Isso gera dúvidas, já que há ainda muitas coisas na frente fiscal a serem resolvidas. Inclusive em outros assuntos, como o tributário, por exemplo, a questão tributária e a implementação da reforma tributária, é o ministro da Fazenda que acaba tocando essa história e temos mais um ano pela frente deste governo. Então, é importante saber quem vai substituir Fernando Haddad. O mercado fechou desse jeito aqui, com a Bolsa subindo hoje, Thaís, pela primeira vez depois de 2 dias de forte queda, com o mercado ali entendendo que Tarcísio talvez não tenha tanta força assim nas eleições. Foram 2 dias seguidos de queda, terça e quarta, e hoje, quinta-feira, a Bolsa sobe, mas sobe bem mais ou menos, né? Uma alta meia boca, 0,38%. Namorando 158 mil pontos. O dólar terminou o dia praticamente estável nesse sim, nem que não do Banco Central sobre o próximo corte de juros. O mercado também acompanhou dados de inflação nos Estados Unidos. Hoje foram conhecidos dados da inflação em novembro, veio bem abaixo da expectativa dos economistas, o que reforça a hipótese de um corte de juro em algum momento no primeiro semestre do ano que vem, talvez março, seja um momento de corte pelo Fed, lá nos Estados Unidos da América. Agora, Thaís, tem um aspecto interessante dessa história de Fernando Haddad. Eu estava conversando mais cedo com a Cris Noberto, nossa setorista de Ministério da Fazenda, e ela estava contando que ela acompanha o Ministério da Fazenda há muito tempo. Como Fernando Haddad está leve nos últimos dias. O ministro tinha momentos ali de tensão política, na negociação política com o Congresso, dúvidas sobre contas públicas.
em que às vezes você sentia que o ministro estava ali carregando o peso da responsabilidade, né? Estava às vezes mais sério, com a cara fechada, indicando o peso do cargo. Depois que Haddad deixou claro que vai deixar o governo, a Cris Noberto disse que é claro, é explícito como Fernando Haddad mudou. A Cris até brincou. Parece que até alguns cabelos brancos que Haddad tem por aqui mudaram de cor e voltaram a ser pretos. Eita, crachá pesado este do ministro da Fazenda, Thaís.